E aí, tudo bem? Eu sou o Lincoln e eu sou coach. E hoje eu queria contar uma história para você. Há algum tempo eu estava atendendo um rapaz e ele estava se preparando para concurso público. E a gente estava então no processo de coaching, estruturando a caminhada dele, com planejamento, com desenvolvimento de disciplina, de rotinas. E acontecia que ele ia com planejamento para casa, mas na semana seguinte ele voltava com algum problema. E, em geral, o problema dele é que ele tinha umas discussões com a mãe, porque a mãe volta e meia arrumava alguma confusão e eles brigavam, e aquele ambiente tumultuado fazia então com que ele não conseguisse cumprir o plano de ação como deveria. E eu imaginei então que pudesse ser alguma coisa pontual no primeiro momento, mas aí aconteceu de novo em outras semanas. E como aquilo aconteceu com alguma repetição, então eu comecei a perceber que havia alguma coisa de diferente ali. Então eu fiz uma sondagem do entorno e eu percebi que havia uma espécie de hábito, algo estabelecido que fazia com que aquelas confusões se tornassem rotineiras. Então, eu trabalhei com ele um ponto que fez muito sentido para mim há algum tempo, que é o fato de que nós desenvolvemos determinados vícios emocionais. Como assim, Lincoln? Alguns, por exemplo, têm vício de comer, alguns têm vício em drogas, outros têm vícios em trabalho, né? Então, existem vícios que controlam a nossa vida. O que é um vício? Né? Um comportamento que controla a minha vida. Eu não me sinto livre, eu me sinto cativo daquele comportamento. Da mesma maneira que existem esses vícios, né, em comer, em drogas e outras coisas, em sexo, enfim, existem vícios variados, existem vícios também emocionais. Como assim vícios emocionais, Lincoln? Nós nos viciamos em determinadas sensações. Porque eu não sei se você sabe, né? O Dr. Paulo Vieira ele fala muito bem sobre isso num vídeo dele, em que ele diz que determinadas sensações produzem em nós uma espécie de química, caldo químico no organismo. Então, se eu estou estressado, por exemplo, isso produz cortisol. Se eu estou irado, isso produz para mim adrenalina, sensação então de defender, de atacar e por aí vai. Então a solidão produz uma química, né? a tristeza produz uma química, de forma então que isso tudo vai desenvolvendo uma espécie de vício emocional. A repetição dessas sensações durante a nossa vida, ela vai gerando uma química comum no nosso organismo. De forma então que aquela repetição durante um período simplesmente vai me formatando. Olha só que coisa incrível isso, né? Então, principalmente lá na fase da infância, quando há muitas crenças são formadas na nossa vida, se você teve, por exemplo, um lar conturbado, onde o pai chegava, brigava, onde você nunca sabia, por exemplo, se você como que ele iria reagir naquele dia, aquilo pode gerar em você uma ansiedade, uma espécie de antecipação ruim do que pode acontecer. Aquela ansiedade me acelera. E aí, naturalmente, eu me vicio, aspas, eu me vicio na ansiedade, naquele comportamento. E aí o que acaba acontecendo? Como eu repeti isso muitas vezes, eu acabo então levando isso para a vida adulta. E aí o que acontece, Linho? O que acaba acontecendo então é que eu me vicio em ansiedade. Então eu fico, por exemplo, procurando notícias, eu fico procurando situações para eu ficar ansioso. E quando não tem motivo para eu ficar ansioso, eu busco assim mesmo. Ai, meu Deus do céu! Como assim, Lincoln? Eu já vi gente, por exemplo, que que por ser viciado nessa ansiedade, vive buscando notícias na internet, na televisão, que justifique o perigo da sociedade, os assassinatos, os roubos, a viagem de avião. Então, isso tudo é motivo para gerar ansiedade. Aí, quando ele recebe aquela descarga hormonal no sistema, aí ele atende o vício e ele fica assim, sabe? Quem é viciado numa sensação, ele procura provocar isso. E existem aqueles, por exemplo, que são viciados em confusão. Como assim, Lincoln? Pois é, viveu num ambiente tumultuado demais na infância
E aí o que acaba acontecendo é que aquilo viciou a pessoa, aquele conjunto, aquele caldo químico, como Paulo Vieira diz, que é lançado no organismo, a pessoa tem a necessidade de arrumar uma briga. Sabe aquela pessoa que diz, por exemplo, que precisa assim de uma briguinha para dar uma pimentada na relação, para dar uma chacoalhada? Então, provavelmente essa pessoa ela tem vício em confusão, ela precisa disso para atender aquela necessidade do organismo. O problema é que talvez você não seja a pessoa viciada em confusão e você esteja vivenciando isso, que era o caso lá do meu coach, da pessoa que eu estava acompanhando. Então, e o que estava acontecendo no caso dele? Ele se sentia prejudicado todas as vezes que tinha alguma confusão. Então, quando a mãe dele começava a startar lá, arrumar briga por alguma coisa, ele então já estava meio que na defensiva, então tudo ele reagia. E aí no que ele reagia, a confusão ela ampliava. Só que aí eu quero te dar então uma dica para quando você percebe um vício no outro. Qual é a linha com o vício no outro? Ou qual é a dica? A dica é o problema, querido. Não é a isca. O problema não é a isca, o problema é a mordida. Se o peixe, ele teve lá o anzol, caiu a isca lá, ele vê a isca e não morde, ele nunca será pego. Mas se você efetivamente, todas as vezes que a isca vem, você vai lá e puf, pega, você vai ficar preso. Não tem jeito. Então, para lidar com o vício emocional do outro não alimente o gatilho. Não alimente o gatilho. Se você perceber a isca, não morda. Então, se você está percebendo que por vício o outro está querendo assim arrumar confusão por coisa boba, por situação que não tem, cale-se. Não dê isso a ele, para parar de alimentar o vício e para gerar essa confusão que toda hora te atrapalha. Às vezes isso vai implicar, por exemplo, um distanciamento emocional temporário, não necessariamente durante muito tempo, às vezes até territorial, mudar de espaço e situações. Por quê? Porque eu preciso de um ambiente mais tranquilo para estudar. Então, nesse caso, no caso dele, após dar consciência do que estava acontecendo do outro lado, a ideia então era definir estratégias de como que eu poderia fazer isso, deixar de alimentar o vício do outro e obter o ambiente que eu preciso para estudar. Linha, mas você está falando aí e eu estou pensando nos meus vícios emocionais. Como é que eu lido com eles? E se eu descobrir, por exemplo, que eu tenho vício em trabalhar demais, tem gente que tem vício em ser traído, tem gente que tem vício em se humilhar, tem gente que tem vício em recomeçar, junta dinheiro e perde tudo, trabalha, mas trabalha com sofrimento, tudo isso é vício emocional. E deixa eu dizer uma verdade para você, todos nós temos. Queria ser eu a te dizer isso, mas é verdade. Todos nós temos vícios emocionais que desenvolvemos em algum momento da nossa vida. Mas eu não vou falar sobre como você lidar com seus vícios emocionais, não. A ideia hoje é só falar de como lidar com o outro. Isso vai ficar como assunto para um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse. E se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, curte aí. Assina o canal para você receber esses vídeos periodicamente. E eu vou te aguardar então no próximo vídeo. Um abraço de 40 segundos e até lá.